Vamos iniciar essa gravação. Muito bem. Certo? Está gravando. Livro 3, página 264. Certo, gente? Então, vejam o seguinte. A gente está estudando agora a parte de geometria analítica. Então, a gente vai começar com ponto no plano. Certo? Primeiro, vamos ver o que são as coordenadas cartesianas de um ponto. Então, vocês têm aqui o plano cartesiano, né? O eixo horizontal é chamado eixo das abscissas, o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, certo? Então, só, para que aqui o ponto O é a origem do sistema cartesiano? Por que a gente usa esse sistema? Para localizar pontos do plano. Por exemplo, eu tenho esse ponto P. Esse ponto P, ele tem sua abscissa, que é o x do ponto P, e sua ordenada, que é o y do ponto P. Então, P de coordenadas x de P, y de P, certo? Isso aqui são chamadas coordenadas cartesianas do ponto P, certo? Tranquilo? Muito bem. Bom, gente, quanto ao termo em relação a quadrantes. Quadrantes, aqui eu tenho, né? A gente no sentido anti-horário, certo? Sempre nesse sentido, ó, sentido positivo, ó, sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? No sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Legal? Vamos ver aqui algumas observações. Observações. Primeiro, olha só. Um ponto P de coordenadas x de P, certo? X de P, 0. X de P, Y de P, né? Um ponto. Pertence ao eixo das abscissas, ó, certo? Se somente se a ordenada dele, y de P, for igual a 0, certo? Então, x de P, y de P, x de P 0, pertence sempre ao eixo das abscissas. Por quê? Porque a ordenada vai ser 0. 2. Ponto P de coordenada x de P, y de P, pertence ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y, né? Olha só. Se somente se suas coordenadas forem o x vai ser 0 e eu vou ter um y do ponto P. Ó, um exemplo aqui, ó, nesse caso. Exemplo. Um ponto P de coordenadas, por exemplo, 2, 0. Esse ponto, toda vez que a ordenada for 0 e a abscissa for diferente de 0, o ponto vai estar no eixo das abscissas, né? Toda vez que, ó, um exemplo aqui, esse caso, exemplo, o ponto 0, menos 1. Esse ponto sempre pertence ao eixo das ordenadas. Por quê? Porque a abscissa do ponto é 0. Certo? Entenderam isso aí? Quando o ponto pertence ao eixo das abscissas e o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Muito bem. A origem, 3, ponto P, x de P, y de P, é a origem do sistema cartesiano né? Quando o x de P for igual ao y de P e for igual a 0. Então, por exemplo, ó, um exemplo. Se eu tenho um ponto 0, 0. Esse ponto é a origem do sistema cartesiano. Legal? Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Tá tudo tranquilo? Muito bem. Certo. Ok, o que eu posso falar mais? Sim. Agora, vamos lá. Um ponto P. Olha só uma coisa, gente. 4. Um ponto P pertence à bissetriz. Ó.
um ponto P, de coordenada x, y, pertence à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, olha só, quadrantes, certo? Quando suas coordenadas forem iguais, certo? Quando duas coordenadas são iguais. Vou dar um exemplo. Ou seja, quando x for igual a y, né? Então, olha só. Observa aqui. Exemplo. Ó, exemplo. Um ponto P de coordenadas 2, 2. Certo? Esse ponto P está na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Vocês sabem o que é a bissetriz, né? É uma reta, vocês podem olhar no livro, é uma reta que divide o quadrante ao meio, certo? E, observação 5. Um ponto P de coordenada x, y pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrantes, certo? Ó, segundo e quarto quadrantes, quando suas coordenadas são simétricas. São opostas ou simétricas, a mesma coisa, né? Ó. E quer dizer o seguinte, olha um exemplo. Por exemplo, eu tenho um ponto P aqui de coordenadas 2. Qual é o simétrico de 2 ou o oposto de 2? Menos 2. Esse ponto vai estar na bissetriz do segundo e do terceiro quadrante. Certo? Ó. Se eu tiver outro ponto aqui, por exemplo, se eu tiver um ponto assim, ó, menos 1, qual é o simétrico de menos 1? Ou qual é o oposto de menos 1? 1. Tá vendo? Então, quando suas coordenadas são iguais, né? X de P, cadê? Ó? Suas são iguais, o ponto está na bissetriz do primeiro e do terceiro. Quando são simétricas, o ponto está na bissetriz, né? Ó. E aqui é o seguinte, olha só. Ó. Que é a bissetriz. A bissetriz é uma reta que divide esse ângulo aqui ao meio, né? 90 graus aqui. Então, vai ter uma reta aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, digamos, é a bissetriz do primeiro e do terceiro. Vamos chamar assim, P1, 3. Todos os pontos que estão em cima dessa reta têm coordenadas iguais. Certo? E essa de cá, ó. Essa de cá é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Todo ponto que está em cima dessa bissetriz tem coordenadas opostas. Certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Sei que é tranquilo. Vamos lá. Distância entre dois pontos. Tudo está no livro, viu, Lívia? Tudo está no livro. Agora eu vou prestar atenção na explicação, né? Para poder entender. Distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Certo? Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos? Olha só, suponha aqui o sistema de coordenadas cartesianas, certo? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, né? O eixo Y. Está aqui um ponto A, está aqui um ponto B, ó. E eu quero calcular, ponto A tem coordenadas x de A, y de A, né? Todo ponto tem suas coordenadas. O ponto B tem coordenadas x de B, né? E y de B, né? Aqui, ó. Certo? E eu quero encontrar, gente,
essa distância entre A e B aqui, ó. A distância D entre os pontos A e B. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho um triângulozinho retângulo, né? Ó. Dá para ver esse triângulo retângulo, né? E aí eu posso usar o teorema de Pitágoras. Esse triângulo retângulo para mostrar isso. Então, observa. Observa o seguinte. Mostra-se que a distância entre dois pontos, ó, D entre A e B, distância entre A e B, ó, D de A e B, é a raiz quadrada de x de B menos x do ponto A ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. É uma fórmula, tá vendo? Ó? Tá vendo? Dessa forma eu calculo a distância entre os pontos A e B. Certo? Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui disso. Tem, né? No livro aí vocês podem observar, vocês têm um exemplo. Certo? E diz assim, ó. Tá resolvido. Exemplo. No livro, viu? Determine o perímetro do triângulo de vértice. Então, você tem vértice B, 5 e 2, e vértice C. Então, você tem esse triângulo aqui, ó, menos 7, menos 3. Né? Se você desenhar, você vê que tem um desenho aí, tá vendo? Ele tem um desenho, tá vendo? Forma um triângulo, esses pontos A, B e C, né? Ó, aqui esse desenho, ó. Vocês vejam que esses pontos A, B e C, quando você marca eles no plano, quando você liga, forma um triângulo. E o que eu quero é o perímetro, 2P, né? Perímetro é 2P, estão lembrados? Qual o perímetro desse triângulo? Então, gente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a distância. O perímetro é a soma dos lados, né? Certo? O perímetro é a soma dos lados. Então, vamos calcular a distância de A até B. Preciso saber quanto é que mede o lado AB. Então, a distância do ponto A até B vai ser o quê? Olha assim, agora aqui, cuidado para não errar, viu? Aqui é fácil, ó. Aqui eu tenho, se é no ponto A, esse é o x de A e esse é o y de A. No ponto B, esse é o x de B e esse é o y de... E no ponto C, esse é o x de C e esse é o y de C. Como eu estou calculando a distância entre A e B, como é que fica? Vamos lá, ó a fórmula. X de B menos x de A. É, ó. Vamos lá. X de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Não é assim? Então, a distância entre A e B vai ser raiz de... Quem é o x do ponto B? Olha aqui o x do ponto B. Ó. 5. Menos o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? 1. Isso eleva ao quadrado. Mais. Quem é o y do ponto B? É 2. Menos. Quem é o y do ponto A? Menos 1. Então, é 2 menos menos 1, né? Tudo isso ao quadrado. Aí, observe. Isso aqui vai ser raiz de quê? 5 menos 1. Acompanhe comigo. Ó. 5 menos 1, 4. Ao quadrado, 16. Mais 2 menos menos 1 dá 2 mais 1, que é quanto? 3 ao quadrado, 9. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Então, de A até B é 5. Certo? Vamos calcular a distância de B até C. Distância de B até C. Aí, como é que seria a fórmula agora? Raiz de x de C menos x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B elevado ao quadrado. Ó. Então, a distância de B até C vai ser raiz de... Quem é o x do ponto C agora? É menos 7. Ó. Menos quem? O x do ponto B, que é quem? 5. Elevado ao quadrado. Mais o y do ponto C, quem é? Menos 3. Menos o y do ponto B, quem é? 2. Elevado ao quadrado. Ó.
Bora ver aqui. Menos 7 com menos 5, gente, vai dar quanto? Menos 12. Ao quadrado é 144. Mais menos 3 com menos 2 é menos 5. Quando eu elevo ao quadrado, dá 25. Então, isso vai ser raiz quadrada de 169. Quanto é isso? 13. Então, olha só, eu já conheço o tamanho de A para B, de B para C. Agora, eu vou fazer de A para C, tá certo? Vamos calcular a distância de A até C. Como é que fica usando a fórmula? X de C menos X de A elevado ao quadrado, certo? Mais Y de C menos Y de A elevado ao quadrado. Bom? Passar para o lado de cá. Está resolvido no livro aí. É só vocês acompanharem. Vamos ver aqui. Aí, vamos lá. Distância da até C vai ser raiz de x do ponto C. Quem é o x do ponto C? É menos 7. Menos x do ponto A. Quem é? 1. Elevado ao quadrado. Mais y do ponto C. É menos 3. Ó. Certo? Menos 3, menos o y do ponto A. Quem é o y do ponto A? Menos 1. Então, é menos 3, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual a raiz de menos 7 com menos 1 é menos 8. Ao quadrado é 64. Menos 3 mais 1, né? Ó, menos 3 mais 1 é menos 2. Ao quadrado é 4. Então, essa distância é raiz quadrada de Professor, 60 qual é a página mesmo? Oi, está na página 265. Distância entre os pontos. Página 265. Ah, certo. É um exemplo que está no livro. Só que raiz de 68, gente, é a mesma coisa de 2 raiz quadrada de 17. Então, o perímetro dos P do triângulo vai ser distância de A até B mais distância de B até C mais, vou botar aqui embaixo, a distância de A até C. Né? Ou seja, quanto é isso? Quanto foi que deu a distância de A até B? 5, né? 5. A distância de B até C, a distância de A até C, que é 2 raiz de 17. Então, o perímetro do triângulo vai ser, ó, 5 com 13 dá 18, né? 18 mais 2 raiz de 17. Certo? É o perímetro do triângulo. Então, eu posso usar a distância entre os pontos, ó, quando eu conheço os vértices do triângulo, né? Para encontrar o perímetro. Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Tudo tranquilo, não é isso? Tá de boa. Para frente. Agora, eu gostaria que vocês fossem para a página, gente, 266. Aí na página 266. Página 266. Vamos estudar agora o que é o ponto médio. Ponto médio de um segmento. Então, o que quer dizer isso? Certo? Ponto médio de um segmento. Então, gente, é muito fácil vocês entenderem isso. Ó, sistema de coordenadas cartesianas, né? Eixo X, eixo Y. Pegamos aqui que eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B, ó. E eu quero saber qual é o ponto que divide esse segmento ao meio. Aqui, ó, esse ponto que eu estou botando aqui, que eu vou chamar de M, no livro ele chama de C, certo? Eu prefiro chamar de M. Esse ponto que eu estou botando aqui, de M, é o ponto médio, né? O ponto que divide o segmento ao meio, concordam? Então, como é que a gente descobre as coordenadas desse ponto? Olha só, vou apagar aqui, viu?
Esse exemplo aqui está resolvido no livro. Vocês têm aí. Então, observa. Olha só. Então, é o seguinte. O ponto médio, esse ponto M, que é chamado de ponto médio, tem coordenadas x do ponto médio e y do ponto médio, certo? Porque todo ponto tem suas coordenadas. Onde o x do ponto médio sempre será o x do ponto A, entre o ponto A e B, né? X de A, somado com o x de B. Se é ponto médio, tem que ser dividido por 2. E o y do ponto médio vai ser o y do ponto A, somado com o y do ponto B, dividido por 2. Pronto. Desta maneira, a gente calcula as coordenadas do ponto médio de um segmento. Certo? Agora, uma observação interessante é falar sobre o baricentro. Baricentro. Olha só, o que é isso? Então, digamos que vocês tenham um triângulo qualquer, certo? Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, ó. E tem as medianas. O que é a mediana? É um segmento que vai do centro ao ponto médio do lado oposto, né? Ó, então, isso aqui é uma mediana, dividir esse lado ao meio, tá vendo? Aqui é outra mediana, ó. E aqui, ó, é outra mediana. Estão vendo esse ponto aqui, ó, de interseção? Esse ponto aqui, que a gente chama ponto G, é o baricentro. É o centro de massa. Certo? Aqui é o triângulo ABC, ó. Claro que esses A, B e C, o A tem coordenadas x de A e y de A, né? Então, são os pontos. Certo? Aqui o B tem coordenadas x de B, y de B. E o C também tem suas coordenadas cartesianas. X de C, y de C. Então, como é que eu encontro as coordenadas do ponto G? O ponto G, que é o baricentro, gente, certo? Ele tem coordenadas x do ponto G e y do ponto G, certo? Todo ponto tem coordenadas cartesianas. Onde? Como é que eu calculo a abscissa? X de G. Se é o triângulo ABC, eu tenho x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. E o y do ponto G, do mesmo jeito. Y de A mais y de B mais y de C, tudo isso dividido por 3 também. Entenderam? Então, eu tenho um ponto médio, que é o ponto que divide o segmento ao meio. A gente calcula desta maneira. Tem um baricentro, que é o centro de massa, né, do triângulo, ponto de encontro das medianas. E a gente calcula usando essa forma. Ok? Sem problemas? Muito bem. Então, como é que a gente usa a geometria analítica? Certo? Tudo isso é geometria analítica. Vocês estão vendo? Eu estou usando álgebra misturada com geometria, né? Como é que eu acho a área de um triângulo? Aí você vai dizer, base vezes altura sobre 2. Na geometria mas na geometria analítica, a área de um triângulo. Então, preste atenção, olha só. Digamos que eu tenha também um triângulo ABC qualquer. A, que tem x de A, x de B, né? As coordenadas do ponto A. O ponto B, coordenadas x de B, y de B. E o ponto C de coordenadas x de C, y de C. Tá certo? Eu tenho um triângulo e conheço as coordenadas dos versos do triângulo. Para a gente achar a área do triângulo, a área do triângulo é 1/2 do módulo de um determinante. Já ouviu falar em determinante? Já? Certo? 1/2 de D. Onde D é o determinante, é calculado assim, ó. X de A, X de B, X de C. Y de A, Y de B, Y de C. Certo? Olha só. 1, 1, 1. Legal?
Então, a área do triângulo é metade do módulo do determinante. Quem é o determinante? O determinante é formado pelas coordenadas dos pontos, sendo a última coluna toda ela igual a 1, tá vendo? Toda ela igual a 1. Ok? Muito bem. Olha só. Então, podemos ver agora, ponto médio, área. Um exemplo aqui. Dá um exemplo. Exemplo. Está no livro esse exemplo, viu, gente? Resolvido, inclusive. Diz assim, ó. Determina a área do triângulo e vértice. A. Ó, triângulo tem vértice. Ponto A, 1, 3. Ponto B de coordenadas. Ponto B de coordenadas. Cadê? 4, 1. E o ponto C de coordenadas 6, 5. E eu quero encontrar a área deste triângulo. Certo? Usando geometria analítica. Eu só conheço aqui as coordenadas dos vértices, né? Então, observe. Vocês o seguinte, vou apagar o lado de cá. Ó. Olha só. Então, nós vimos que a área do triângulo, como é que eu calculo? 1/2 do módulo de D. Esse D é o determinante. Quem é esse determinante? D. D é igual. Olha só. X de A, X de B, X de C. Y de A, Y de B, Y de C. Aí aqui, 1, 1, 1. Legal? Vamos lá resolver esse determinante. Então, esse determinante vai ser igual. Quem é o X do ponto A, gente? 1, né? Ó. Dá para não errar aqui, ó. 1. O X do ponto B é 4. E o X do ponto C é 6. O Y do ponto A, quem é? 3. O Y do ponto B é 1. E o Y do ponto C é 5. Toda essa última coluna é sempre igual a 1. Você já estudou determinância, não já? Então, você tem um determinante de uma matriz de ordem 3. Vocês podem usar a regra de Sarri, estão lembrados? Regra de Sarri, certo? Bom, como é que faz a regra de Sarri? Repete as duas colunas aqui à direita, né? As duas primeiras colunas, multiplica para baixo somando, multiplica para cima subtraindo, né? Eu vou fazer também pela regra de Sarri, só que eu vou fazer de outra maneira, que eu acredito ser mais simples. Então, como é que a gente faz? Olha só, é a mesma regra feita de outra maneira. Você trabalha com a coluna, a primeira coluna e com a última coluna. A coluna do meio você não mexe. Então, você vai subir 6, ó, subiu 6, esse 6 aqui, desceu 1. Tá vendo? Ó, subi 6, desci 1. A última, subiu 1, desci 1. Tá vendo aí? E agora é só multiplicar, ó, D igual. Ó, 6 vezes 3 vezes 1, tá vendo? 18. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Tá vendo? Ó, para baixo, somando. Agora eu vou subir. Aí menos, tem que ter esse menos toda vez que vai subir, certo? Menos. Olha só. 4 vezes 3. Olha só. 4 vezes 3 vezes 1, ó. 4 vezes 3 vezes 1. Dá quanto? 12. Mais 6 vezes 1 vezes 1. 6. 1 vezes 5 vezes 1, mais 5. Então, D agora é só conta. 18, 20 com 20, 40, né? Não, desculpa. 18 com 1, 19. Com 20, 39. Menos 18, né? 12 com 6, 18. 18 mais 5, 23. Então, aqui vai dar quanto? D igual a 16. Então, determinante deu 16. Certo? Agora, não terminei ainda não, porque eu quero a área, né? Ó. Então, a área do triângulo, nós definimos como sendo 1/2 do módulo do determinante. Não foi assim? Então, a
área do triângulo vai ser 1/2 e multiplica o módulo que deu quanto? 16. Ó. Então, isso vai ser 1/2. O módulo de 16 é o próprio 16, né? Então, 16 dividido por 2 dá 8. Pronto. Então, 8 unidades de área. Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, quilômetro quadrado, qualquer uma. Certo? Então, gente, por que eu botei módulo? Por que tem que ter o módulo? Presta atenção. Porque se esse determinante der um número negativo, aí é que ia ficar, se eu não tivesse botado o módulo, ia ficar menos 16 sobre 2. A área dá negativa, né? Menos 8. A área não pode ser negativa, né? A área não é negativa. A área sempre é um número positivo. Então, tem que ter um módulo, porque o módulo de um número sempre é um número maior ou igual a 0, né? Por isso que a gente bota módulo. Alguma dúvida? Tá tranquilo, gente? Estou Tá entrando no tranquilo. tempo aí, porque a gente começou atrasado, certo, gente? Certo? Vou terminar a aula de vocês já quase começando a aula. Porque eu tive problema na entrada, certo? A gente tem que aproveitar os 40 minutos. Muito bem. Ok. Vamos ver agora na mesma página. Na mesma página, vamos ver condição de alinhamento de 3 pontos. Estão vendo aí? Estão seguindo o livro. Condição de alinhamento. Condição de alinhamento de 3 pontos. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês interessante, viu? Olha só. Digamos que eu tenha um plano. Está aqui um plano qualquer. Plano alfa. E vocês sabem que o plano, gente, ele é formado por infinitos pontos, né? Ó, um plano ele tem infinitos pontos dentro dele. Certo? Suponha que eu tenha esses 3 pontos aqui, ó, A, B, C. Certo? Suponha que eu tenha esses 3 pontos. A, B, C. Vocês observam que esses 3 pontos, eles estão alinhados, não estão? Ó, eles estão na mesma reta, certo? Ó. Certo? Então, 3 pontos no plano, ou eles estão na mesma reta, ou eles formam um triângulo. Ó. Olha esse aqui, ó. 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 D, E, F. Tá vendo, ó? 3 pontos quaisquer do plano, ou estão na mesma reta, certo? Ou estão na mesma reta, ou formam um triângulo, certo? Das duas, uma. Então, a condição de alinhamento de 3 pontos do plano olha só. 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Coplanares, certo? Mesmo plano. Coplanares estão alinhados. 3 pontos coplanares, A, B e C, estão alinhados. Ó, outra maneira de a gente dizer que eles são alinhados, ou colineares, mesma coisa. Tanto faz dizer, pontos estão alinhados ou eles são colineares. 3 pontos coplanares, A, B e C, estão alinhados, se somente se, ó, se somente se, 2 pontos. Aquele determinante, x de A, x de B, x de C, y de A, y de B, y de C, 1, 1, 1. Se esse determinante for igual a 0. Então, se esse determinante for 0, os pontos estão alinhados. Se esse determinante for diferente de 0, aí eles formam um triângulo. Por isso que quando eu vou calcular a área do triângulo, esse determinante tem que ser diferente de 0, né? Você viu que naquele outro eu calculei e achei o determinante de 16. Foi? Certo? Então, 3 pontos no plano, ou eles são alinhados, são colineares,
se esse determinante é igual a zero, os pontos são colineares. Caso contrário, os pontos formam um triângulo, certo? Vou ter algum exemplo para vocês sobre isso. Tem um exemplo resolvido no livro. Exemplo. Olha só, está resolvido no livro. Os pontos 1, 2. Tá mudo, professor. Um, 2, B, B, 2, 7 e C, 4K. Eu quero encontrar o valor de K de tal maneira que esses pontos estejam alinhados. Então, como é que eu faço? Determinante. Como é determinante? X de A, 1, X de B, 2, X de C, 4, Y de A, 2, de B, 7, de C, K, né? Aí aqui 1, 1, 1, igual a 0. Eu não quero que eles sejam colineares, então tem que ser igual a 0. Então, se lembre, sobe 4, desce 1. Sobe 1, desce 1. Legal? Vamos lá, vai ficar 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. 1 vezes 7, 7, 7 vezes 2 vezes K é 2K, 2K vezes 1, 12K. Agora vai subtrair, porque eu vou subir agora. Menos. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28 vezes 1, 28. 1 vezes K, K, K vezes 1, K. Igual a 0. Passar para o lado de cá. Olha só. Aí agora, gente, é só fazer 8, 7, 15. 15 mais 2K. Olha só, menos. Aí aqui dentro eu tenho 4 com 28, 32. 32 mais K igual a 0. Olha só. Vai ficar 15 mais 2K menos 32, né? Menos K igual a 0. Olha, gente, 2K menos K dá K. 15 menos 32 dá menos 17, não é isso? Quando passar para o outro lado, então K vai ser igual a 17 para que esses três pontos sejam colineares. Tá bom? Então, eu quero que vocês continuem a fazer os exercícios do livro, tá bom aí? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Outra coisa, gente, preste atenção que eu vou lançar hoje as atividades online da semana passada, certo? Tá bom? Eu vou lançar as atividades online da semana passada. Tá bom assim, gente? Então, um abraço a todos, bom final de semana e se cuide, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, parar a gravação.